Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo do especial do NBB 23-24 aqui no Duas Saídas. E agora vamos falar do atual vice-campeão da competição. Vamos falar de São Paulo, do tricolor paulista. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no Duas Saídas, porque temos análises sobre as 19 equipes que disputarão o próximo NBB. E claro, comenta aqui embaixo até onde você acha que o tricolor vai chegar nessa temporada, se vai repetir os feitos do ano anterior, se vai superar e eventualmente conseguir um título, ou as mudanças daí que o time acabou sofrendo no mercado foram grandes demais. Comenta aqui embaixo, vamos bater aquele papo muito legal, porque o São Paulo é uma equipe recente no basquete brasileiro que seguiu uma fórmula que geralmente até não dá certo num retrospecto desses últimos 15 anos de competição, que é chegar com os dois pés na porta, é chegar já para competir, já para disputar títulos. As equipes que fizeram isso, muitas vezes não, na maioria das vezes, melhor dizendo, não conseguiram se sustentar, acabaram sofrendo perdas, encerrando o projeto, ficando com dívidas, etc. E o São Paulo não. São Paulo se mantém, o São Paulo frequentemente disputa títulos e foi aprendendo as melhores maneiras de como fazer isso, porque uma coisa é chegar e montar um elenco estrelado, um elenco de grandes nomes que na força ali individual vai acabar vencendo. Outra é ir acostumando a comissão, elenco, diretoria, como fazer para ter aquele algo a mais de chegar na reta final e conquistar ali as suas pretensões. Para o São Paulo, essa mudança pode ser representada na chegada do Marquinhos. O São Paulo já tinha ali grandes contratações anteriores, como Jorginho, Lucas Mariano, Bruno Caboclo e etc. Mas quando o Marquinhos chegou, o time realmente ganhou uma cara, ganhou mais força, mais peso e seus primeiros títulos na elite, depois de subir ali para a primeira divisão. O primeiro título relevante foi a Basketball Champions League Américas, a penúltima edição. Na temporada passada, o São Paulo foi até a final do NBB e por muito, mas muito pouco, não venceu, ou pelo menos não ficou à frente num momento decisivo contra o Franca, não tomou a dianteira na série ali por um erro de marcação numa última bola. O São Paulo acabou tomando ali uma derrota dentro de casa e o Franca acabou disparando e conquistando o título depois. Mas é uma equipe consistente nesses últimos anos, que está sempre nas partes de cima da tabela, só que perdeu o Marquinhos para esse ano. E perder o Marquinhos não é apenas perder um grande jogador, é perder um líder, um cara que dá liga para sua equipe em quadra, e isso pode acabar gerando algumas consequências, que parecem não estarem tão presentes assim no São Paulo, pelo menos pelos jogos ali do Campeonato Paulista, ainda tem gente para entrar nesse elenco. O São Paulo ainda é um grande time, vamos ao elenco para falar um pouquinho melhor, mais detalhadamente depois. Na armação, você tem Fischer, Henrique Coelho e o Bennett. Bennett geralmente é posto como ala, mas é só ver os jogos do São Paulo, ele se porta como um armador muitas vezes. Nas alas, aí sim, Malcolm Miller, Betinho, Coleman, Thiago Ramos e Igor. E os pivôs, Sivert, Ansaloni, Faverani e o Tairone. Técnico é o Bruno Mortari. Deixei Tairone por último, porque ele, assim como o Coleman, ainda não estrearam na temporada, eles vêm de lesão e devem jogar agora, aí sim no NBB, conforme a temporada for andando. Vamos lá, é um elenco ainda muito qualificado, pegou o Ricardo Fischer ali para dividir a armação com o Coelho a partir da saída do Elinho no último ano, que também é uma perda considerável para esse time. Tá? Elinho virou a camisa ali, foi pro Corinthians, mas manteve toda uma base ali com Coelho, Bennett, com Malcolm Miller, Sivert, Ansaloni, e é um time que tem jogado bem, pelo menos no Campeonato Paulista, parou na semifinal perdendo para o Corinthians, mas é uma equipe ainda qualificada e que tem versatilidade, tem muito poder de fogo. Com Fischer e Coelho na armação, você tem atletas ali de características diferentes, um mais explosivo, mais físico, outro mais cadenciador, com um estilo de jogo mais diferente, muito centrado em pick and roll, chutes de 3 pontos também, como é o caso do Fischer, uma grande visão de jogo. Nas alas você tem Malcolm Miller e aí colocando o Bennett marcando alas adversários, uma defesa muito forte, tá? São dois caras ali que conseguem dar conta do recado, principalmente o Bennett. Malcolm Miller é um dos principais, se não o principal ala estrangeiro em atividade no Brasil hoje, é um cara que consegue chutar de qualquer lugar da quadra, extremamente imprevisível, tem muita qualidade e nem sempre é falar dessa qualidade do Malcolm Miller, viu? Talvez até pelos primeiros anos dele no Brasil, não conseguiu a melhor adaptação logo de cara, mas hoje ele sim é um dos jogadores mais perigosos em solo brasileiro, um dos principais caras para a gente ficar de olho nesse NBB.
Betinho, se ele entra e as bolas começam a cair, sai de baixo, né? Um dos maiores pontuadores da história do NBB, já rodou muito, né? É até curioso que ele é um dos atletas que já atuou por mais equipes diferentes na competição. Então, é outro ali que tem um gatilho de 3 pontos e muita experiência também para ajudar esse time do São Paulo. Thiago Ramos e Igor, dois jovens ainda, também com características diferentes, mas que buscam ter seus minutinhos, ainda mais na ausência do Coleman, que é o último ala dessa lista. O Dominic Coleman é um gatilhaço de 3 pontos, é um dos jogadores mais perigosos do perímetro que a gente tem aqui no NBB, já jogou muito tempo, principalmente pelo Pinheiros, onde ele foi muito bem, mas vem de uma lesão muito séria, né, na última temporada. É uma aposta do São Paulo, porque ele já tem, acho que 34 anos, salvo engano, não é mais um menino, teve a pior lesão de sua carreira. Vamos ver como ele vai voltar, em que condições o Coleman vai jogar na próxima temporada. O mesmo serve para o Tyrone, já chegando ali entre os pivôs. Tyrone é provavelmente o melhor defensor entre os caras grandes, entre os caras altos aqui no basquete brasileiro. Mas ele não se resume a isso, vocês sabem bem. No ataque ele também é muito ágil, agride tanto longe quanto perto da cesta, inclusive levando a bola quando necessário. É um jogador completo, mas assim como o Coleman, teve a pior lesão de sua carreira em uma idade já um pouco mais avançada. Ele em boas condições, sabemos muito bem o que pode oferecer. Vamos ver como vai ser esse retorno. O lado bom é que como o NBB, e o lado bom nesse caso, né, da primeira fase ser grande, é que como o NBB vai ter 36 jogos só nessa etapa inicial, dá tempo deles entrarem aos poucos, pegarem ritmo, não precisa colocá-los logo de cara jogando 25, 30, 32 minutos, porque é um desgaste desnecessário, a temporada é muito longa, só lá na frente, quando chegar nos playoffs, e ao que tudo indica, o São Paulo vai chegar bem colocado nos playoffs, eles serão de fato mais exigidos. Então, o São Paulo, até com um elenco grande, que é algo que não acontecia em temporadas anteriores, talvez na temporada 2, 3 temporadas atrás, de 2021, 22 para trás, o São Paulo não tinha um elenco tão numeroso, não costumava ter muitos caras assim, tanto é que a gente até em outras análises falava que o São Paulo botava todo mundo para jogar 40 minutos e não mexia, o que de certa forma era verdade. Agora não, o São Paulo tem como rodar, o São Paulo tem um elenco para variar estilos dentro da mesma partida, então não precisa se ater sempre à mesma ideia, pode mudar ali as configurações do time de acordo com o que o jogo pede, com o que a temporada também exige, em termos de viagens, logística e tudo mais. Continuando nos pivôs, Lucas Sievert já totalmente ambientado ao Brasil, né? Teve ali períodos mais instáveis quando chegou do college dos Estados Unidos. Agora é um cara também de muita segurança no São Paulo, principalmente nos chutes de fora. Ele foi peça fundamental nas finais do NBB ano passado, ele ganhou um jogo praticamente sozinho nos chutes de 3 pontos, digo sozinho, né? Teve uma atuação muito acima da média e é um cara importante para o São Paulo, que ajuda muito também esse elenco, principalmente na questão ofensiva. Na defesa, ele às vezes acaba sofrendo um pouquinho quando precisa marcar atletas mais físicos, mas isso não é tanto um problema neste ano por causa do próximo nome, que é Ralph Anzalone. E que evolução Ralph Anzalone teve. Ele é um cara que chegou aqui, voltou para o Brasil há algumas temporadas, sempre naquela ideia de ser um pivô mais pesado, para atuar ali de uma maneira mais física, próximo à cesta, sem tanto destaque, ajudando ali no pick and roll, fazendo um trabalho com os armadores quando necessário, mas nesse ano não é exagero dizer que ele é o principal jogador do São Paulo, pelo menos no Campeonato Paulista. Ele dominou diversos jogos, ele foi o grande responsável por diversas vitórias do São Paulo, ao menos estatisticamente falando, mas fora isso, em quadra, nos lances fora da bola também, ele sempre foi um cara muito voluntarioso de jogar para o time. Está fazendo a melhor temporada que eu me lembre do Ralph Anzalone aqui no Brasil. Vamos ver se mantém para o NBB todo esse nível, todo esse impacto, ainda mais com o retorno do Tyrone depois, né, que deve impactar um pouco na sua minutagem. Mas vem sendo ali um grande reforço, de certa maneira, que já estava presente por aqui. Uma grande atuação do Anzalone nesse ano. Altas expectativas para ele no NBB. Além dele, Faverani, ele já sofrendo um pouco mais com a parte física, tendo sua minutagem um pouco reduzida, e vamos ver como se desenvolve também nesse NBB. Com uma temporada longa, ele vai ter suas oportunidades, que consiga desempenhar o melhor basquete possível. Bruno Mortari no comando também.
é outro que se desenvolveu muito recentemente nos últimos anos, foi aprendendo, foi melhorando a sua maneira de organizar os times, de treinar e, de fato, hoje consegue com tranquilidade colocar o São Paulo entre os principais times do Brasil. É uma temporada em que o São Paulo pode novamente chegar lá, mas que os adversários estão em um nível muito parelho. O Flamengo já estreou no NBB com atuações irregulares, Minas tem um elenco ainda bem mudado, Franca é outro que também modificou muito a estrutura, o núcleo do seu elenco ali, vai precisar mudar o estilo de jogo, vai precisar de uma adaptação. A Unifacisa vem chegando muito forte, Corinthians vem chegando muito forte, Paulistano também. Então, diferente de outros anos que você tinha uma, duas equipes que você falava, esses aqui vão disputar a final, agora você tem vários, você tem ali 5, 6, eventualmente até 7 times que você olha e fala, tá, dá para chegar, se tudo encaixar, pode sim disputar lá na frente. O São Paulo é um deles, então vai ter uma concorrência um pouco maior, mas já é uma equipe habituada a disputar, a frequentar aquela parte da tabela mais desejada, manteve boa parte do seu elenco, embora tenha perdido Elinho e Marquinhos, o que nunca é fácil de repor. Conseguiu ir bem ao mercado com Fischer, com Coleman, mantendo toda o restante do elenco, então tem tudo sim para fazer um grande campeonato o São Paulo, a expectativa é alta e vale dizer aqui, chegar agora, né? A expectativa é alta de quem? Da imprensa? Sim. Dos demais atletas, dos demais envolvidos no cenário do basquete, atletas, técnicos, etc. Também, mas principalmente da torcida, e que trabalho legal o São Paulo tem feito com a sua torcida. Dos times de massa, dizendo assim, os times de camisa, é o que melhor tem conseguido atrair público para o seu ginásio, é o que melhor tem conseguido atrair torcida, fazer grandes espetáculos. O São Paulo, dentro do seu ginásio do Morumbi, que tudo bem, pode não ser um ginásio enorme, mas tem conseguido sempre lotar, fazer um caldeirão e inclusive bancado algumas ativações da torcida. Por exemplo, em playoffs do NBB, por exemplo, torcida fazendo festa, até com alegorias que não estão permitidas no regulamento da Liga Nacional de Basquete, o São Paulo vai lá e paga, porque faz parte do espetáculo, é parte do que é o São Paulo hoje no basquete brasileiro, dessa força e da dificuldade que ele impõe aos seus adversários quando joga no Morumbi. É muito legal ver esse carinho que a torcida são paulina tem, como comprou a ideia do time e como sempre apoia. Claro, o time está sempre disputando títulos, isso ajuda, mas a gente já viu outras equipes de camisa, outras equipes com clubes de futebol também, com times de futebol disputando títulos e não conseguem levar torcida com a mesma frequência assim pro ginásio. Então, esse é um ponto muito positivo, muito legal que o São Paulo tem conseguido fazer, que mantenha para a temporada 23-24 do NBB. Beleza, galera? Era essa análise do Tricolor. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no Duas Saídas. Logo, logo tem mais análise sobre as outras equipes. Falta pouquinho, a gente já passou da metade e logo a gente volta, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Falou!